Deus. Então eu queria te convidar a pegar comigo a sua palavra em Isaías 52, versículo 11. Isaías 52, versículo 11. Isaías 52, versículo 11. Bom, irmãos, a palavra diz o seguinte: parti, parti, retirai-vos daí, não toqueis nada de impuro, deixai estas paragens, purificai-vos. Vós que levais os vasos do Senhor, porque não partireis com precipitação, não vos retirareis como fugitivos, porque enquanto diante de vós irá o Senhor, e o Deus de Israel seguirá a vossa retaguarda. Essa a palavra que Deus trouxe para nós, irmãos, para nós partilharmos. E quando nós rezávamos e perguntando para o Senhor, ai, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco, quer falar com o grupo de oração, e o Senhor trazia essa palavra para nós, Deus nos trazia a ideia de uma montanha, né? Essa palavra de Isaías 52 começa dizendo, como são belos os pés do mensageiro que anuncia e vai pelas montanhas. Então, é alguém que está no alto, e montanha, na Bíblia, na Sagrada Escritura, sempre traz para nós a ideia do encontro com Deus. A ideia do homem que está subindo a montanha para se encontrar com Deus. Isso começa lá em Moisés, que todas as vezes que ele queria falar com Deus, ele subia até a montanha. Mas antes de Moisés subir a montanha, ele teve uma experiência com Deus na sarça, lá embaixo. Então, esse Deus maravilhoso vem até nós. Ele desce do alto dos céus, desce e vem se relacionar conosco. Vem falar ao nosso coração. Vem pedir que nós abramos só uma brechinha. E na Bíblia nós temos inúmeras demonstrações disso. Nós vemos Jesus ali com uma mulher que ia ser apedrejada. Ela abriu uma brechinha do coração, Jesus entrou e tomou o coração dela. Nós vemos aquela mulher que estava sentada à beira do poço, já não tinha perspectiva de vida, não sabia o que fazer da sua vida, abriu um pouquinho o seu coração e Jesus adentrou. Essa oração, esse dia de hoje, meus irmãos, que nós temos que viver aqui, é para que nós tenhamos a certeza de que, se nós abrirmos o nosso coração hoje para Deus, hoje, o pequeno espacinho que seja, Deus vai entrar de uma forma tão violenta. E não é violenta de destruição. É com todo o seu amor. São João da Cruz diz que primeiro Jesus nos fere de amor e depois ele nos cura, mas ele sempre fica nos ferindo, para que cada vez que ele venha nos ferir, nós o busquemos ainda mais, para que ele seja a nossa cura. Então, ferido de amor por Jesus, eu vou buscá-lo ainda mais. Então, abrindo o nosso coração, e aí eu quero usar aqui para nós, nessa partida de hoje, a figura de Moisés, que teve uma experiência na sarça ardente, né? Ele estava lá com as suas ovelhinhas, levando elas para passear, e de repente ele se depara com uma sarça que estava pegando fogo, mas que não se consumia. E ele se aproximou da sarça. E quando ele chegou perto, ele teve uma experiência com Deus. Era Deus ali, ó. Era o fogo do Espírito naquela sarça. Que, da mesma forma que incendiou a sarça, incendiou o coração de Moisés. E aí Moisés começou a se relacionar com esse Deus. E teve muitas experiências com Deus. De viver momentos de intimidade.
Mas eu queria pegar com vocês algo que fala lá no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 12. Êxodo 33, versículo 12. Quando nós, irmãos, temos uma experiência com Deus, e aí eu trago aqui também um pouco do meu testemunho, que tinha ido com a minha mãe quando criança, em igreja protestante, e eu ia na semana com a minha mãe numa igreja, no domingo ia para a missa com a minha avó. E a minha vida era assim, eu nunca tive uma relação com Deus, porque acabei me perdendo, usando drogas. Já falei algumas vezes aqui para os irmãos um pouco do meu testemunho, mas não é isso que eu quero dizer. Mas é, de fato, o dia em que eu abri meu coração para Deus. Foi no mês de setembro, não está no dia. O retiro foi nos dias 9, 10 e 11 de setembro de 2009. Está perto aí. São 10 anos? Não, meu Deus. 12 anos desde o dia em que eu abri o coração para Deus. E foi só uma brechinha, que eu fui meio relutante para o retiro. Mas quando eu abri, Deus fez grandes coisas. E hoje eu posso dizer aqui que a maior vontade do meu coração é viver como Moisés, aqui em Êxodo 33, versículo 12. Moisés disse ao Senhor: vós dizei-me que façais subir o povo, mas não me fazeis saber quem me haveis designado para acompanhar-me. E entretanto, disseste-me: conheço-te pelo teu nome, e tens todo o meu favor. Se é verdade que tenho todo o vosso favor, dai-me a conhecer os vossos desígnios, para que eu saiba que tenho todo o vosso favor. E considerai que esta nação é o vosso povo. O Senhor respondeu: minha face irá contigo, e serei o teu guia. Então, irmãos, Moisés, num momento de experiência com Deus, desejoso de ver Deus, vai e pede isso para o Senhor. Eu quero te ver. Já que o Senhor fala comigo, já que o Senhor se manifesta a mim, eu quero ter uma experiência convosco. E aí, um pouquinho mais à frente, no versículo 18, acontece a seguinte cena. Moisés disse-me, mostrai-me vossa glória. E Deus respondeu: vou fazer passar diante de ti todo o meu esplendor, e pronunciarei diante de ti o nome de Javé. Dou a minha graça a quem quero, e uso misericórdia com quem me apraz. Mas ajuntou o Senhor: não poderás ver a minha face, pois o homem não me poderia ver e continuar a viver. Eis um lugar perto de mim, disse o Senhor. Tu estarás sobre a rocha. Quando minha glória passar, te porei na fenda da rocha, e te cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Retirarei depois a mão, e me verás por detrás. Quando a minha face, ela não pode ser vista. Irmãos, depois que Moisés tem uma experiência com Deus, e aí ele começa a caminhar, e aí é aqui que eu quero tratar nessa noite. Se hoje nós decidimos ter uma experiência com Deus e decidimos caminhar com Deus, decidimos entregar a nossa vida a Deus, deixar com que Deus conduza. Deus não vai pedir, né? E é o que eu partilhava com a Tainá em casa. Eu comecei a caminhar todo errado. Até eu dizia para a Tainá e algumas irmãs que eu, quando comecei a fazer crisma, eu era o aluno mais dedicado da crisma, mas eu era sempre o que estava cheirando a cachaça. Porque eu ia para a balada à noite, chegava às 6 horas da manhã, tomava banho, ia para a missa, dormia a missa inteirinha, depois ia para a crisma. Suava e começava a sair o cheiro de cachaça do corpo. Então, eu comecei um caminho com Deus, mas ainda não tinha deixado algumas coisas. Mas abri o coração para Deus. Nessa abertura, Deus começou a trabalhar na minha vida, começou a trabalhar no meu coração, começou a transformar. E Deus foi me levando a momentos em que, hoje eu posso dizer que a minha maior vontade seria ver Deus, mas se ele disse para Moisés, se ver minha face, você vai morrer, até gostaria.
até gostaria de ver a face do Senhor e ser levado por esta graça. Mas quando o Senhor nos chama a caminhar com Ele, né, a palavra que nós lemos aqui de Isaías 52, nos chama a purificai-vos. Então, o Senhor vai nos purificando, Ele nos chama e vai nos purificando, mas Ele nos chama primeiro. Né? Se a gente for pegar o próprio Isaías, o profeta Isaías, quando Deus o chama, ele volta para Deus e fala, eu sou de lábios impuros. Deus volta para Isaías e fala, não seja por isso, manda o anjo ir lá pegar uma brasa do altar, põe na boca dele e purifica os lábios de Isaías. Então, o Senhor nos chama primeiro. E nós vamos começar um caminho com o Senhor. Nós estamos no cume da montanha, no pé da montanha, que cume é o alto, é o topo. Nós estamos no pé da montanha, iniciando uma subida de relacionamento com Deus. Porque essa é a ideia que o Senhor nos chama hoje. Nós estamos no pé da montanha. E do pé, né, a palavra de Deus relata que o povo de Deus via lá no alto da montanha uma nuvem de fogo. Então, se Moisés, para ter uma experiência com Deus, ele tinha que subir a montanha, então Deus está no topo. Isso traz para nós uma ideia de ascese, de subida. Eu preciso subir até Deus. Mas agora, no primeiro encontro, no primeiro momento em que Deus vem falar a nós, eu te amo, você é precioso, dou minha vida por ti, nós ainda estamos no pé da montanha. Mas Deus já começa a nos chamar a subir para uma experiência com Ele. Para que, quando nós chegarmos lá no alto, Deus falar assim, ó, eu vou passar, mas você vai se esconder atrás da fenda, eu vou pôr minha mão, porque se você ver o meu rosto, você vai morrer. Mas hoje, o apelo, o convite de Deus para nós é iniciarmos um relacionamento com Ele, é abrirmos o nosso coração para Ele. Porque, de fato, se nós abrirmos, irmãos, um pouquinho, faz a experiência na sua casa, apaga todas as luzes, e abre só um pouquinho a janela, já vai tirar toda a escuridão do quarto. Então, se existe escuridão no nosso coração, mas nós abrimos o nosso coração para Deus nesta noite, na noite que Deus está nos convocando, na noite que Deus está nos chamando a abrir o coração para ter uma experiência, começar um caminho com Deus, a pequena brecha do nosso coração vai fazer com que a luz de Deus entre. E a luz não pode viver com as trevas. E a luz vai começando a iluminar a nossa vida, colocando em nosso coração o mesmo desejo de Moisés. Eu quero ver Deus. Eu quero te ver, Senhor. Porque muitas vezes, como nós rezávamos aqui, vem o sofrimento, vem a dificuldade, vem a desilusão, e nós falamos, o Senhor não está caminhando comigo. O Senhor está, mas Ele quer que você dê passos também. O Senhor nos chama a dar passos. Né? Tem uma música, se eu não me engano, que é do Padre Zezinho, que é o homem caminhando na areia, que em determinado momento da música, o homem vira para Deus e fala, no momento mais difícil da minha vida, você não estava caminhando comigo. E Deus, na mesma música, vira para mim e fala assim, no momento mais difícil da sua vida, eu estava te carregando nos braços. Por isso que é Pegadas na Areia o nome da música. Porque o homem via 2 pegadas na areia, mas no momento mais difícil ele só via uma pegada. Então, Deus me abandonou? Não! Deus não nos abandona, mas quando Deus nos chama, Ele quer que nós caminhemos também. Ele nos ama com amor eterno. Ele é um Deus ciumento, ama cada um de uma forma, cada um de um jeito específico. Ele sabe, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, a quantidade de amor que ele precisa dar para a Renata é a quantidade de amor que ele precisa dar para mim. E para mim tem que ser muito, porque, meu Deus do céu, o quanto eu sou teimoso com Deus. Deus sabe que a medida não pode ser uma medida pouquinho, ele tem que dar muito. Porque senão eu vou querer voltar à vida velha, mas eu acabo sendo igual Pedro. Pedro tentou, mas não consegue. Aí Deus dá mais amor,
Deus vem dar amor para nós todas as vezes, irmãos. Uma vez que nós abrirmos o nosso coração para Deus, nós nunca mais, irmãos, nunca mais iremos querer se afastar dele. Só se nós falarmos, ó, tá bom, Deus, eu sei que você me ama, mas não quero esse negócio aí de caminhar contigo. Mas Deus vai continuar nos amando. Mas hoje Ele está nos convidando a dar passos, irmãos. Existe uma montanha que nós precisamos subir. Tem um caminho aí. A gente quer se relacionar com Deus. E esse é o convite que Deus está nos fazendo neste mês. É um caminho de subida no monte. De subir para poder ter uma experiência ainda maior com Deus. Porque nós vamos abrindo o nosso coração e Deus vai se manifestando em cada situação. Às vezes é nas dificuldades, às vezes nós viemos até o grupo de oração, vamos até a igreja, só quando nós estamos com uma dificuldade. Mas é abrindo o coração mesmo assim. Se eu vou buscar Deus só por uma dificuldade, que Deus vai agir no meu coração. Então esse convite de Deus para nós hoje, meus irmãos, de abertura do coração. Se você está pensando em abrir só uma brechinha, muda de ideia e escancara logo. Vamos escancarar o coração para que Deus se derrame como águas torrenciais, como uma cachoeira na nossa vida. Porque o amor que Deus tem reservado para mim e para você é algo esplêndido, é algo espetacular, é algo que é capaz de transformar a nossa vida. Como eu dizia no começo, aquela mulher que estava para ser apedrejada, quando ela tem uma experiência com Jesus, Jesus muda a vida dela. Jesus muda a vida daquela mulher. E aí, nessa passagem não relata o nome dela. Mas a Bíblia dá a entender que depois essa mulher é a que vai no sepulcro, desesperada, porque levaram o meu Senhor. Onde o pusestes? Diz ela a Jesus. Maria Madalena. Que queria mesmo morto, o corpo morto de Jesus, ela queria estar com ele, porque a experiência de amor que ela teve com Jesus foi tão grande, que foi capaz de mudar a sua história. A experiência que Pedro teve com Jesus foi tão grande, que foi capaz de mudar os seus planos, mudar a sua história. A experiência de Paulo foi tão grande com Jesus, que mudou todos os seus conceitos, tudo que ele acreditava. Fez ele de um grande perseguidor a um homem que quis dar a vida pelo Evangelho, quis dar a vida por Jesus. Ao ponto de dizer, pode me matar, porque eu combati o bom combate, guardei a fé, resta-me agora a coroa da justiça. Porque é um encontro apaixonado, um encontro apaixonante, que mesmo que tenha derrubado Paulo do cavalo, e ele tenha ficado cego por 3 dias. Mas é um encontro capaz de mudar a minha e a sua vida. Mas é só quem está disposto. Porque se Paulo, mesmo tendo tido essa experiência, tivesse falado, não vou mudar a minha vida, não quero me entregar a esse Jesus, ele não teria mudado. Mas quando Jesus veio ao nosso encontro, é para mudar de fato a nossa história. E se você quer que Jesus mude a sua história, abra o coração para Ele nessa noite. Não fique com o coração duro, com o coração de pedra, porque a palavra diz em Ezequiel que Ele arranca o nosso coração de pedra e põe um de carne. Se você está com o coração fechado, abra o coração para Jesus nessa noite, para que Ele coloque um novo coração, para que Ele deposite mais amor na sua vida, para que Ele transforme de fato tudo aquilo que necessita ser transformado na sua história. Porque essa experiência apaixonante veio para nos transformar, veio para fazer com que mudemos de vida, meus irmãos. Eu posso dizer que de 2009 para cá, daquele final de semana, eu não me arrependo em nenhum minuto da minha vida de ter entregue a minha vida a Jesus. Se hoje eu tivesse de tomar a mesma decisão que eu tomei naquele retiro, eu nem ia titubear, como fiz talvez naquela ocasião. Mas são coisas tão boas que eu vivia naquele momento, Regi.
Era os amigos, era a bebedeira, era a droga. Era bom. Eu tinha status com os meus amigos, eu era o garanhão da escola, eu tinha dinheiro. Mas a experiência que eu tive foi capaz de me reconhecer como filho amado de Deus. E nenhum outro status que eu tinha antes era capaz de ser maior que esse. Porque ser reconhecido como um filho amado de Deus é a melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida.